Nós não conseguimos terminar a mensagem do domingo passado. E hoje nós vamos, se assim o Senhor permitir, estar terminando esses estudos sobre a vinda do Senhor e a necessidade de nós estarmos preparados para esse dia. Abra então a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Obrigado. Segunda Timóteo, capítulo 4. Capítulo, são 22 versículos, mas nós vamos ler, e hoje nós vamos para a terceira parte. Semana passada era para ir para a segunda, mas o Senhor nos deu uma outra direção pelo Espírito Santo, e hoje nós vamos para essa terceira parte final. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, os livros, mas principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei então livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém.
Irmãos, a ênfase aqui do apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo era despertar Timóteo para cumprir o ministério que ele havia recebido do Senhor. E por isso ele disse que era necessário que fosse despertado em Timóteo. Ele desperta o dom que há em ti. Timóteo havia crido no Senhor Jesus, havia crido na palavra, havia sido ali batizado no Espírito Santo para ser testemunha do Evangelho. E agora o apóstolo Paulo então escreve a ele com esse propósito: despertar esse irmão, esse filho na fé, a ele estar se envolvendo cada dia mais com o Senhor, com as coisas que são do reino de Deus, porque os dias são maus. Mas nós que somos filhos de Deus, precisamos estar vivendo de maneira sóbria, aguardando a vinda do Senhor e sendo preparado para nos encontrar com Ele. E por isso ele começa aqui no capítulo 4, versículo 1, ele chama a atenção de Timóteo, ele fala, eu insisto mais uma vez com você, Timóteo, sobre a sua responsabilidade diante do chamado de Deus e da vocação que Deus tem para você, como evangelista, de que Deus te deu um dom, te deu um talento, para que você possa o servir. E ele diz, olha, e esse Deus, o qual você está servindo, um dia ele vai voltar. Esse Jesus, o qual um dia te apareceu, se revelou a você, ele vai voltar. E ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, o objetivo é despertar aqui a vida desse homem de Deus chamado Timóteo, para estar vindo, estar se consagrando, a estar se envolvendo com o Senhor e com a obra do Senhor, para que nesse dia do juízo, onde todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor, e Ele diz que Ele vai julgar os vivos e os mortos, nós podemos ter a certeza, irmãos, de que nós vamos estar do lado direito do Senhor, para receber dEle o bem-vindo, benditos do meu Pai. Então, esse é o objetivo. Nós já tratamos disso durante 2 domingos, sobre como nós devemos estar vivendo até a volta do Senhor Jesus, como nós devemos estar envolvidos no trabalho do Senhor, e para a glória do Senhor. Mas hoje nós queremos estar nos atendo no exemplo que o apóstolo Paulo nos dá aqui no final, dos últimos versículos desse capítulo 4. Nós começamos já a pensar nisso semana passada. Irmãos, eu não tenho nenhuma restrição, não tenho nenhum temor de aqui usar o apóstolo Paulo como exemplo de um homem de Deus para nós. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo, mas eu não tenho nenhum problema de citar o apóstolo Paulo e usar a sua vida como exemplo para nós, porque ele mesmo diz que nós devemos, quando ele escreve ali em Coríntios, ele diz, sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele mesmo que diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então eu não tenho nenhum problema de olhar para Paulo e poder imitar o que Paulo nos ensina através da doutrina, através do seu exemplo, para que nós possamos também estar colocando em prática na nossa vida. E é isso que eu gostaria de estar meditando com os irmãos nesta noite. Esses exemplos na vida do apóstolo Paulo que demonstram realmente que Cristo era a sua vida. De que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro.
de que não importa se ele estivesse sofrendo, ou se ele estivesse alegre, se ele estivesse passando necessidade, ou estivesse tendo fartura. Porque para ele, ele tinha aprendido a viver, estar contente em qualquer situação. Porque o Senhor lhe tinha ensinado a viver satisfeito com o Senhor. Quando nós muitas vezes citamos ali os Salmos 23, quando nós falamos o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, muitas vezes nós temos a visão de que, ao confessar essa palavra, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, nós temos uma visão de que o Senhor vai suprir para nós todas as nossas necessidades, nós não vamos ter falta de nada. Mas o contexto ali, na verdade, não é esse. Porque muitas vezes a gente fica pensando em Deus resolvendo todos os nossos problemas, sejam materiais, espirituais, financeiros, questão de saúde. Mas quando o salmista ali diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na verdade, ele estava ali fazendo uma confissão. A mesma confissão que o apóstolo Paulo também diz lá em Gálatas 2:20, que ele estava crucificado com Cristo e não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E a vida que ele vivia pela fé do Filho de Deus. E o Salmos 23, quando diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o que nós precisamos entender é que essa palavra, nas nossas vidas, está dizendo, porque Jesus habita em mim. Porque Jesus habita em mim, porque Jesus é a minha vida. Então, eu estou satisfeito em todas as situações, porque Ele me sustenta. Porque Ele me consola, porque Ele me guarda, porque Ele é a minha vida, porque Ele é a minha alegria. Apesar de externamente, na carne, nós possamos estar sofrendo. Então, quando o Senhor é o meu pastor, então é isso, porque o Senhor está comigo, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho... Pode me faltar o pão, pode me faltar o trabalho, pode me faltar o dinheiro, mas o Senhor está comigo. E Ele é a minha vida, Ele é o meu sustento, Ele é o provedor na minha vida. Amém? Então, partindo agora então para a parte 3 aqui desses ensinamentos, desse testemunho do apóstolo Paulo, nós já falamos sobre o versículo 9, o versículo 10, e hoje nós vamos dar início aqui nessa meditação no versículo 11. E o apóstolo Paulo diz, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Nós começamos semana passada mostrando o desejo do apóstolo Paulo para que Timóteo, no final da sua vida, ali antes de ele ser ali morto, Paulo então pede para Timóteo vir estar com ele. Vir para estar junto dele, para passar com ele aqueles momentos difíceis que ele enfrentaria ainda ali na sua morte por causa de Cristo Jesus. Então, a necessidade de nós termos amigos, nós temos pessoas do nosso lado que possam estar nos ajudando nos momentos difíceis. Esse foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento foi da necessidade de nós estarmos aprendendo, irmãos, a não guardar rancor em nosso coração das pessoas que muitas vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nos abandonam. O apóstolo Paulo nos ensina a necessidade de nós estarmos perdoando essas pessoas. E agora, aqui quando Paulo escreve o versículo 11, ele fala, só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Mas ele disse, mas Lucas está comigo. E aí ele diz, toma Marcos, e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, talvez você não se lembre, ou talvez você não saiba,
Mas quando que ele diz para Timóteo, eu preciso que você traga Marcos para vir estar comigo, porque ele é muito útil. Quando nós vamos ver a história de Paulo com Marcos, a gente vai ver que houve um momento na vida desses dois homens de Deus que eles entraram em desacordo. O apóstolo Paulo tinha planejado fazer uma viagem e Marcos já tinha viajado com ele, mas quando chegou nesse momento dessa viagem, Marcos não quis acompanhar Paulo naquela viagem. E Paulo insistiu para que ele pudesse estar junto, mas ele disse, não, eu não vou, eu quero ir para outro lugar. E Marcos, então, abandona Paulo ali, naquele momento importante no seu ministério. E quando Marcos toma essa decisão, o coração do apóstolo Paulo houve uma decepção, houve uma tristeza, porque eles já tinham caminhado um bom tempo junto, mas chegou esse momento, Marcos entende que não deve mais andar com o apóstolo Paulo e decidiu seguir outro caminho. E aquilo deixou, então, Paulo muito entristecido. E depois, mais para frente, Barnabé tenta reconciliar e dialogar com Paulo, para que ele pudesse levar Timóteo. Ele disse, não, eu não quero. Ele já nos abandonou uma vez, e agora eu não quero que ele vá conosco nessa viagem também. E por algum tempo o coração de Paulo ficou fechado para Marcos, por causa dessa escolha de Marcos de não seguir junto com Paulo, naquela obra que o Senhor tinha ali dado direção para o apóstolo Paulo. Mas, e é isso que eu gostaria de destacar para os irmãos, nessa noite, essa atitude do apóstolo Paulo. Apesar de, um momento na sua vida, no seu ministério, João Marcos não ter sido fiel, ter traído ali a confiança de Paulo, ter o abandonado. Nesse momento da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, certamente ali, nesse tempo de antecedência ali à sua morte, ele começou a lembrar, o Espírito Santo começou a lembrar para ele da importância de Marcos na sua vida. Da importância de Marcos. E é isso, irmãos, que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa noite. Eles toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil. Me é muito útil. Qual é a lição que Paulo aqui nos ensina, irmãos? Por muito tempo, Paulo teve o seu coração fechado para Marcos. Mas agora, Paulo entende. Paulo entende de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas. E às vezes vai acontecer na nossa vida que, em alguns momentos, o Senhor pode endurecer o coração de pessoas que estão ao nosso redor. Para que talvez elas não concordem conosco, para que talvez elas não queiram mais andar conosco. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer de que nós somos um corpo só. E de que nós somos membros do corpo de Cristo. E somos membros uns dos outros. Por mais que alguém possa, em algum momento na nossa vida, não concordar conosco, não desejar andar conosco, mas nós precisamos realmente reconhecer que essa pessoa, ela é um servo de Deus. Que talvez Deus possa ter dado uma direção diferente para ela daquilo que eu estou pensando, mas nós não podemos ser inimigos uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Nos ensina que nós devemos perdoar aqueles que muitas vezes na nossa caminhada nos abandonam. Perdoar. Por quê? Porque cada um de nós, irmãos, tem uma importância dentro do corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo entendeu. Timóteo me abandonou no momento que eu contava com ele, mas ele me é muito útil.
Eu conheço Timóteo, eu já andei com ele, e eu realmente reconheço que quando ele esteve comigo, ele me era muito útil. Por isso, nesse momento da minha vida, eu quero que ele também venha estar comigo. Precisamos, irmãos, não deixar pessoas, esse é um dos ensinamentos que Paulo nos ensina, é não deixar pessoas feridas para trás. Às vezes, na nossa caminhada, vamos ferir pessoas, vamos ser feridos por pessoas, mas nós não podemos deixar, nessa caminhada, que nós estamos caminhando para o reino celestial, deixar pessoas feridas para trás. É preciso aprender a perdoar, a buscar reconciliação com as pessoas que talvez nos feriram, ou que talvez nós também as ferimos. Quantas vezes na nossa caminhada, às vezes a gente fere as pessoas que nós amamos, ou as pessoas nos ferem. Mas, irmãos, nós lemos aqui ainda domingo passado, o texto lá de Hebreus capítulo 9, quando ele diz que nós devemos deixar, seguir a paz com todos e a santificação, Hebreus 9, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E ele diz, não permita que nenhuma raiz de amargura brotando em vossos corações vos perturbe e esteja influenciando outras pessoas. Então o apóstolo Paulo entendeu a importância de Marcos no seu ministério. Ele me é útil. Ele me é útil. Todos nós que fomos chamados por Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos úteis no corpo. Nós temos uma função, um dom que Deus deu para nós, para que nós possamos servir a Deus e estamos também servindo e estimulando um ao outro. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Não deixar pessoas feridas para trás. Devemos buscar reconciliação. Como que o apóstolo Paulo poderia, como ele diz aqui, meu corpo já está sendo oferecido como libação. E ele diz, eu sei que o Senhor tem preparado para mim uma coroa de justiça. E como que ele poderia chegar diante do Senhor para receber essa coroa de justiça, se ele não fizesse essa reconciliação com Marcos? Às vezes a gente pensa, não, eu amo o Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus, mas na nossa vida, irmãos, nós temos muitas coisas ainda que estão mal resolvidas com as pessoas ao nosso redor. E estamos pedindo, Senhor, volta, Senhor Jesus. Mas nós não aprendemos a perdoar, a buscar reconciliação com as pessoas. Precisamos, irmãos, buscar reconciliação. Se alguém te magoou, se alguém te ofendeu, se alguém te entristeceu, se alguém te traiu, procure se reconciliar. Seguir a paz com todos é a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, olha, traze Marcos, porque ele me é útil. Ele me é muito útil. Quantas pessoas já passaram por essa igreja, serviram ao Senhor aqui, foram úteis, foram usados por Deus, talvez pecaram ou caíram em alguma fraqueza e às vezes a gente não procura se reconciliar com essas pessoas ou trazer elas para essa reconciliação para conosco. A Bíblia fala, no que depender de vós, tende paz com todos. Não foi João Marcos que foi buscar Paulo, mas Paulo é que diz, traze-me Marcos, traga ele aqui, porque eu quero pedir perdão para ele. Não está dito aqui, mas quando ele diz, olha, diz para ele que ele é útil, que ele é útil para mim. Você tem pessoas na sua vida que talvez você cortou, você quis deixar de lado. Então o apóstolo Paulo nos ensina, porque por isso que eu falo que não tenho dificuldade de usar o apóstolo Paulo como exemplo, porque ele é o exemplo de Cristo.
que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, esvaziou de si mesmo, tomou forma de homem, na forma de homem foi até a morte, morte de cruz, porque Ele nos amou, irmãos. Nós não merecíamos, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Não havia merecimento algum em nós para receber esse tão grande amor. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos dar outra chance para as pessoas. Ele diz, olha, ele me abandonou, mas ele me é útil e eu quero ele novamente ao meu lado. Eu quero ele novamente ao meu lado. Então, procura dar outra chance. Nosso Deus, irmãos, é um Deus que não desiste de nós. Ele sempre nos dá uma nova chance para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos voltar para Ele. E Ele também quer que nós também estejamos seguindo as suas pisaduras, irmãos, com relação ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Olha esse ensinamento do Senhor Jesus para nós, com relação a essa questão de perdoar, de reconciliar com as pessoas que nos fizeram mal. Diz assim, Mateus 18, 21. Diz assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. Mas saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou-lhe lançar na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristando-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo mau e malvado, perdoei-te toda aquela sua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou nas mãos dos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos será também, meu Pai Celestial, vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. É isso que o apóstolo Paulo entendia com relação a essa questão do perdão. Marcos o abandonou, mas ele entendeu que era necessário perdoar aquele irmão, reconciliar com ele, para que eles pudessem continuar servindo ao Senhor. Amém?
Então, perdoar, reconciliar, dar uma outra chance. Outro ensinamento está no versículo 13, quando ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui nos ensina uma coisa muito importante. Como eu disse domingo passado, e ele mesmo aqui nos versículos 7, ele diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo tinha convicção do seu chamado, de que ele tinha sido fiel ao Senhor, e que agora estava sendo oferecido como libação, mas ele disse que ele tinha guardado a fé. Ele tinha guardado a fé. Mas o interessante, irmãos, e ele é um exemplo para nós, que mesmo depois de ter feito essa confissão, que ele estava preparado já para receber do Senhor a coroa da justiça, mesmo ali nos seus últimos dias, o apóstolo Paulo faz um pedido para Timóteo, que Timóteo trouxesse para ele os pergaminhos. Os pergaminhos, irmãos, eram a palavra de Deus. Isso me chamou muito a atenção. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, já prestes ali a ser morto, ele expressa esse desejo no seu coração, que ele ainda desejava conhecer ainda mais um pouco do Senhor através da palavra. Ele diz: traga-me a capa, traga-me os livros, mas principalmente os pergaminhos. Qual é a importância, irmãos, da palavra de Deus na minha vida e na sua vida? Olha, esse grande homem de Deus, no final da sua vida, ele expressa: me traga os pergaminhos, porque eu ainda desejo, enquanto estiver aqui, conhecer mais e mais desse meu Deus. Conhecer mais e mais da vontade dEle. Eu preciso estar meditando na sua palavra, porque a palavra dEle é que me sustenta. É a palavra dEle é que me dá fé, confiança para poder passar por todas as provações e pela morte que ainda Ele estava para acontecer. Paulo já estava velho, tinha cumprido o seu ministério, estava sentenciado à morte, mas ainda desejava meditar mais na palavra do Senhor, aprender um pouco mais do Senhor, mais de Deus, mais de Cristo. Irmãos, será que nós temos tido esse prazer na palavra do Senhor, como o salmista diz ali, no Salmos 1, versículos 1 e 2, quando ele diz ali que ele não tinha prazer de estar. Se você quiser abrir, pode abrir. Sempre que eu leio esse capítulo 1 aqui dos Salmos, irmãos, realmente Deus, Ele toca no meu coração aqui, sobre essa necessidade de nós termos essa fome pela palavra do Senhor. Quando Ele diz aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Me traga os pergaminhos, porque eu desejo, enquanto estiver nesse mundo, estar meditando na palavra do Senhor, porque é ela que traz refrigério para a minha alma, ela que me traz força, ela que me traz vigor para continuar servindo ao Senhor, sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades, sem desanimar. Será que eu e você, irmãos, temos tido esse prazer na lei do Senhor?
Será que nós meditamos nela dia e noite? Será que nós temos tido o prazer na lei do Senhor, como o salmista diz lá no Salmo 119? Abra aí no Salmo 119, versículos 105 a 197 até o 105. É outro texto também, que sempre que eu medito nele, meu coração se constrange, porque olha o que o salmista aqui, ele fala do desejo que ele tem da palavra do Senhor. Salmos 119, versículos 97. Olha o que ele diz. Quanto amo, Senhor, a tua lei. Ela é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Quanto eu amo a tua palavra. Ela é minha meditação dia e noite. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele fala, me traga os pergaminhos. Irmãos, precisamos entender que aconteça o que acontecer na nossa vida, jamais podemos nos apartar da palavra. O apóstolo Paulo entendia isso. Eu preciso estar meditando na palavra, pois é por ela que o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça, do juízo. É por ela que o Espírito Santo me conforta, me consola. É por ela que o Espírito Santo realmente me faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Nós precisamos entender, irmãos, que um dos objetivos de Satanás é tirar a palavra de Deus do nosso coração. Tirar as verdades do Senhor no nosso coração. Por isso nós precisamos meditar nela dia e noite, para que essas verdades do Senhor sejam cada dia realmente inculcadas na nossa mente, para que a nossa mente seja renovada, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12. Não nos conformando com este mundo, mas transformando-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que o nosso entendimento é renovado? É pela palavra do Senhor. Como que a nossa fé é renovada? É pela palavra do Senhor. Como que nós vamos encontrar força para perdoar, abençoar aqueles que nos fazem mal? É meditando e colocando em prática a palavra do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Traga os pergaminhos. Traga os pergaminhos. Quando a gente olha para a história bíblica, irmãos, a gente vai ver a vida de Adão, na vida de Abraão, na vida de Moisés, depois o próprio Senhor Jesus. Deus, antes de agir, Deus sempre vem e traz uma palavra. Ele dá uma direção para o seu povo. E eles olham, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês obedecerem a minha palavra, então vocês serão bem-aventurados, serão bem-sucedidos. Só que hoje, muitas vezes, um dos problemas hoje da igreja é que nós não meditamos na palavra. Nós somente procuramos muitas vezes a palavra, muitas vezes para usar nos momentos talvez de dificuldade. O Felipe até lembrou hoje de manhã.
Os momentos que a gente mais ora, que a gente mais lê a Bíblia, é quando a gente está passando por problemas. Quando tem uma doença, está desempregado, alguma situação familiar, a gente vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar uma palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor tem que ser o nosso alimento todos os dias, irmãos. Para que quando vier o dia mau, nós estejamos fortalecidos. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas eu quero, enquanto eu estou aqui, eu preciso da palavra, meditar na palavra, para que ela continue me firmando, me fortalecendo, me conduzindo nesse caminho que o Senhor preparou para mim. Amém? Versículo 16 e 17, para a gente estar indo para o final, ele diz, versículo 14 e 15, nós já tratamos um pouco semana passada sobre a questão de procurar fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Mas o versículo 16 e 17, ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Mas ele diz, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Qual é a lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui, irmãos? Que nós nunca estaremos sozinhos. Ele diz, olha, meus irmãos, meus amigos me abandonaram. Quando eu compareci ali diante da minha primeira defesa, todos me abandonaram, todos me deixaram, mas o Senhor não me abandonou. Irmãos, como nós precisamos lembrar das próprias palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse, para nós irmos por todo mundo pregar o Evangelho, disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei, irmãos, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, quais são as suas lutas. Mas nós precisamos crer como o apóstolo Paulo creu e ele pôde desfrutar disso. Ele falou, todos me abandonaram. Mas o Senhor, o meu pastor, Ele não me abandonou. Pelo contrário, Ele me assistiu em toda a minha defesa. E Ele diz, Ele me livrou da boca do leão. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu sei, que foi Jesus quem disse, que nós não ficaríamos órfãos. Ele nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, para estar conosco. Precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos crer nisso. Que o Senhor está conosco. E é Ele que nos ajuda. É Ele que é a nossa força. É Ele que é a nossa esperança. Ele é a nossa paz. Você pode ler Isaías 43, onde ali o profeta Isaías vai dizer, Deus vai dizer ali para o povo de Israel, eu vou criar rios no deserto, porque eu os amo. Eu os amo. Eu vou criar rios no deserto. Talvez você esteja no deserto, em alguma área da sua vida, mas se você ler Isaías 43, diz, o Senhor diz, eu sou o seu Deus, eu que te ajudo, eu que te fortaleço. Eu vou estar contigo, não vou te deixar. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se passares pelo fogo, eu vou estar contigo, ele não vai te queimar. Eu vou ali prover água para você no deserto. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu estava no deserto, eu estava sozinho, porque todas as pessoas me abandonaram, mas o Senhor estava comigo. Creia nisso, irmãos. Eu não sei quais são os seus problemas, mas você não está sozinho. Assim como Deus estava ali com Paulo e Deus socorreu o apóstolo Paulo, Ele também está com você.
Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, porque Ele nos ama. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus Cristo já pagou o preço para que nós pudéssemos ser filhos de Deus e desfrutar de uma vida abundante. Amém? Versículo 21, ele diz, procura vir antes do inverno. Interessante, irmãos. Procura vir antes do inverno. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, com o apóstolo Paulo? Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você me ama? É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou precisando de você, mas não demore para vir. Se você realmente me ama e se você quer me ajudar, venha antes do inverno. Até porque ele tinha pedido uma capa. Paulo estava na prisão. Ele tinha pedido a capa, os livros, os pergaminhos. Ele disse, venha antes do inverno. O que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, irmãos? Que nós devemos viver intensamente para Deus e para poder servir também o nosso próximo. Paulo nos ensina que nós não devemos perder tempo, irmãos. Que nós temos que fazer, que nós desejamos fazer para Deus, nós devemos fazer hoje. Se Deus te chamou para servir a Ele, Deus deu a você um ministério, como Paulo fala aqui para Timóteo, cumpre o ministério que você recebeu do Senhor, como evangelista. E aí ele diz, olha, venha antes do inverno. Então é isso. Se Deus te deu um ministério para fazer, faça isso enquanto há tempo. Antes que o inverno chegue. Antes que o Senhor volte. Antes que não dê mais tempo. Lá no livro de Eclesiastes, ali o escritor fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você vai dizer, olha, eu não tenho mais força. Agora eu não consigo mais, não enxergo, eu não tenho mais força nos meus pés, nos meus braços. Então, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Então, se você deseja servir ao Senhor, então sirva agora, se consagre agora, se santifique agora, trabalhe agora, porque o amanhã não existe, irmãos. Venha antes do inverno. É tempo, irmãos, de nós estarmos nos colocando à disposição do Senhor para que Ele possa nos usar antes que Jesus volte. É isso que Paulo está dizendo, ó, Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Mas você recebeu um ministério. E cumpra esse ministério enquanto você tem tempo, Timóteo. Hoje é o tempo, irmãos, nós servimos a Deus, servimos nossos irmãos. Hoje é o tempo de nós estarmos nos colocando à disposição do Senhor. Antes do inverno, antes dos dias maus, antes que não dê mais tempo. É hoje o dia de se arrepender. É hoje o dia de estar colocando em prática o Senhor tem nos ensinado. E como o Senhor tem nos ensinado aqui, irmãos. Como o Senhor tem falado ao coração da igreja nos últimos dias. Seja de manhã, seja à noite, seja nos núcleos, como o Senhor tem falado. Como o Senhor tem nos chamado a uma consagração. Antes da volta do Senhor. Mas muita gente ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática. A gente sai daqui e nós permitimos que o mundo, as atividades, os afazeres aí fora, tome conta de todo o nosso tempo, da nossa mente. E o Senhor vai ficando em segundo plano, as outras coisas do Senhor vão ficando em segundo plano. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, essa é a palavra, não endureçais os vossos corações. Então eu não sei qual é o ministério que Deus deu a você, irmãos. Mas Deus deu um ministério para você, Deus deu um ministério para mim. Quer sermos cooperadores com o Espírito Santo, na obra dele, que é de anunciar o Evangelho,
convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas será que nós temos sido cooperadores com o Espírito Santo nesta obra? Pense nisso. Procura vir antes do inverno. E aí no versículo 18, para nós terminarmos, ele diz assim, sabemos, virou a página aqui. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. O Senhor me livrará e me guardará, a Ele seja a glória para todo sempre. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu sei que o Senhor está comigo e Ele me livrará, me guardará de todo mal, para que Ele seja glorificado na minha vida. Será, irmãos, que em tudo que eu estou fazendo, seja na igreja, seja no meio da minha família, seja lá no meu trabalho, seja lá no seu ambiente, talvez na sua faculdade, será que em tudo que você está fazendo o Senhor está sendo glorificado? Será que o meu viver tem sido para a glória de Cristo? Porque o ministério do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Se eu recebi o Espírito Santo, será que o Espírito Santo tem me usado para que Cristo seja glorificado em tudo que eu estou fazendo? O apóstolo Paulo diz, olha, Ele me guardará, mas a Ele seja a glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Será que Cristo está sendo glorificado na minha vida e na sua vida? Vamos pensar nisso. Nós terminamos domingo passado com as palavras do apóstolo Paulo dizendo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Será que eu posso dizer isso? Será que eu posso fazer essa oração? Senhor, eu tenho combatido o bom combate, eu estou terminando a minha carreira, Senhor, e eu tenho guardado a fé, e o Teu nome está sendo glorificado na minha vida. Pense nisso, irmãos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Amém? Hoje é o dia. É o dia de orar, é o dia de meditar, é o dia de buscar, é o dia de servir, é o dia de perdoar, é o dia de reconciliar. É hoje, é o dia. É hoje. Tiago diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou seja, aquilo que está na sua mão, aquilo que Deus colocou, te deu condições para realizar, se você não está realizando, para que o Senhor seja glorificado, você está pecando. Está sendo infiel com aquele que te confiou esse dom. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, irmãos, a estar servindo ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amém? Vamos ficar em pé. Querido Deus, mais uma vez em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Como o apóstolo Paulo mesmo diz ali, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura inspirada por Deus é apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado pelo Senhor. Seja perfeito e perfeitamente habilitado pelo Senhor para realizar toda boa obra. É isso que nós, mais uma vez, suplicamos, Senhor. Prevaleça com esta palavra nos nossos corações, para que ela seja viva nas nossas vidas e frutifique, Senhor, para a glória e a honra do Teu santo nome. Como o Senhor mesmo diz ali, não foi nós que te escolhemos, Senhor, foi o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu,
para que nós possamos estar indo, Senhor, e dar frutos, e frutos que permaneçam. Oh Deus, aviva a tua igreja, Senhor. Prevaleça com a tua palavra nos nossos corações, para que ela frutifique para a glória e a honra do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém.